Afinal de contas, existe ou não existe a tal da Fla-Press? Você que é torcedor do Flamengo pode dizer, será que a imprensa está sempre tendendo a esconder os erros e alimentar cada vez mais os acertos do Flamengo e, obviamente, expor mais os problemas dos outros? Ou isso simplesmente é balela? E por que a gente está trazendo isso novamente aqui no Dois Toques, a casa do futebol? Porque ficou, nesses últimos dias, muito latente a diferença de tratamento para o mesmo problema que ocorre nos finalistas da Supercopa do Brasil. Será que essa final já começou nos bastidores? Afinal de contas, Flamengo e Botafogo têm algo em comum: atraso no pagamento a agentes, a empresários e até a jogadores. Por que o Botafogo é pauta nos programas e o Flamengo não? Enfim, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a você que está aqui no Dois Toques, ligadinho na nossa programação, independente do time para o qual você torce. Aqui no Dois Toques, a casa do futebol, não tem papinho furado. A gente fala o que pensa, se você concorda, se você discorda, a gente quer, lógico, ouvir, ler o seu comentário, a sua opinião. E vamos falar sobre o tratamento diferenciado que muitas vezes a imprensa dá a alguns clubes. Em São Paulo, por exemplo, já convivi muito em São Paulo, morei em São Paulo, né? E na capital paulista você tem grande parte dos torcedores palmeirenses, corintianos, são paulinos e a menor parte santista. Os torcedores do Santos estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? É um clube nacional, mundial, mas na capital paulista os santistas estão em menor número, até porque é o único clube que não é da capital, ele é da Baixada Santista. Então existe, é claro, um tratamento diferente entre os três grandes e o Santos. Já houve época de existir, de certa forma, puxando uma sardinha para o Corinthians, no momento em que o Corinthians estava em cima, esquecendo um pouquinho o São Paulo, no momento que o São Paulo estava sem ganhar nada e tal. Isso é normal, isso faz parte. Hoje a gente vê o Palmeiras, né, sendo muito elogiado, na crista da onda e tal. Normal. Agora, no Rio de Janeiro, a gente tem esse tratamento diferente de uma forma muito latente. Eu me recordo do próprio André Rizek, âncora do Grupo Globo, trazendo a diferença de tratamento da capa de jornal de uma final de campeonato para o ano seguinte, em que o Botafogo, por exemplo, foi campeão carioca em 2013 e o Flamengo foi campeão carioca em 2014. As capas, as manchetes foram completamente diferentes, enquanto na de 2013, a desvalorização de um título. Na de 2014, a valorização da taça. E aí fala-se em esvaziado carioca em 2013, mas sendo que a média de público de 2013 foi maior que a de 2014. E aí? O que está por trás disso tudo? Os torcedores do Botafogo, é claro, né, sempre com uma análise muito mais clubista, né? Assim como todo torcedor. Mas não é normal antes de Flamengo e Botafogo? Esse ano, então, foi recorde, né? Toda vez que o Flamengo e Botafogo se enfrentavam via Campeonato Brasileiro, havia uma notícia que explodia na imprensa, de certa forma, buscando desestabilizar o clima no Botafogo, que era mais favorável, né? Apesar do Flamengo também ter brigado ali no Campeonato Brasileiro para ficar ali entre os primeiros, né? E tanto que ficou na terceira colocação, uma boa campanha do Flamengo. Agora, o que chama atenção é a mobilização da imprensa ontem e hoje em torno de uma situação que é comum. Imagine se eu fosse levantar os clubes que estão devendo o FGTS. Né? Tá errado. É bom que o nosso posicionamento aqui no Dois Toques é um posicionamento pró-trabalhador. Tem que pagar o FGTS? Tem que pagar. Tem que pagar o salário? Tem que pagar. Não tem essa de, fulano não joga nada, não tem que receber salário. Pô, é a mesma coisa, você é contratado, trabalha mal, o que a empresa tem que fazer? Demitir, mas se não demite, tem que pagar o seu salário. Você não está lá batendo ponto?
Se trabalha bem ou mal, quem tem que decidir o teu futuro é a empresa. Mas você tem que receber o salário. Até porque é muito subjetivo isso, né? Jogar bem, jogar mal, trabalhar bem, trabalhar mal. E FGTS é o Fundo de Garantia do Trabalhador. Todo trabalhador tem direito ao FGTS. Está devendo FGTS? Está errado. Está errado. Agora, é curioso levantar essa pauta agora, porque imagine se nós fôssemos fazer o levantamento de todos os clubes no Brasil que devem FGTS. Eu acho mais fácil a gente fazer o levantamento dos clubes no Brasil que não devem FGTS. Nenhum mês. Acho mais fácil, hein? E aí desafio vocês, tá? Porque na minha lista aqui, difícil, hein? Tem clube que tá devendo salário ainda, mas ninguém fala. Tem clube que não pagou salário de jogador desde novembro. Clube grande, que vai jogar Libertadores, né? Pré-Libertadores. Agora, o Botafogo virou o Judas nesses últimos 2 dias, porque diversos empresários, né? A jornalista Joana de Assis fala em jogadores. O jogador não entra em contato com ela, tá? Isso não existe. O jogador não entra em contato com ela. Agora, da mesma forma que, por exemplo, no direito a gente fala a parte, ré, afirmou, ela afirma aquilo através de um advogado. Quem afirmou foi o advogado que representa os direitos daquela pessoa. Não há nenhum problema nisso. Então, quando a Joana de Assis fala assim, vários jogadores entrando em contato comigo, não são os jogadores, são os empresários, são os agentes, às vezes a empresa que agencia, enfim, né? É sempre um representante. O jogador não entra em contato assim com jornalista, já foi essa época, né? Ainda mais para falar sobre uma situação delicada como essa. Então, o que acontece? Se eu for colocar na tela, há poucos dias, o novo presidente do Flamengo resolveu, para questão de fluxo de caixa, atrasar alguns pagamentos a agentes, a empresários. Então, visando movimentar o fluxo de caixa, esses pagamentos que o Flamengo está devendo foram adiados. O que acontece no Botafogo? O Botafogo tem os salários em dia, rigorosamente em dia, tá? As premiações estão atrasadas. O Botafogo está em vias, está realizando os pagamentos de 13º, férias, desde o final do mês passado. Desde o final do ano passado, a informação que eu obtive do Botafogo 13º e férias estão sendo pagos a todos os funcionários. Tá? Os salários estão rigorosamente em dia. E premiações estão em vias de serem pagas no dia 17. Havia uma data estipulada, essa data, que é 13, não pôde ser cumprida. Adivinha por qual motivo que não pôde ser cumprido esse pagamento? O mesmo alegado pelo novo presidente do Flamengo, o BAP. Fluxo de caixa. Gente, isso é a coisa mais comum no futebol, não é brasileiro, não, no futebol mundial. Fluxo de caixa. Eu estico um pouquinho o pagamento para te pagar com o dinheiro que vai entrar, em vez de deixar o caixa no vermelho. Isso é normal, gente, em qualquer empresa do mundo, né? Mas no Botafogo isso virou um estardalhaço. Por quê? E aí o próprio Botafogo entrou em contato comigo. Alguns jogadores, por via dos seus agentes, estão insatisfeitos porque saíram do Botafogo. Ninguém quer sair do Botafogo, os jogadores querem continuar, né? E os empresários querem manter os seus jogadores no Botafogo. Mas isso não aconteceu, o Botafogo está renovando a sua frota, né? E esses agentes que saíram, com medo de não receber ou de receberem mais tarde do que os agentes, os empresários e os jogadores que já estão no Botafogo, resolveram via imprensa, e é claro, usando a Globo para isso, né? É a que mais tem relevância, né? Para poderem reclamar e ter esse dinheiro no dia 13 e não no dia 17, como está estipulado no pagamento, na folha de pagamento do Botafogo. Olha só o mais grave, o Flamengo não tem uma data estipulada. O Flamengo não estipulou uma data para pagar. O Botafogo estipulou. Mas o Botafogo está sendo vítima aí na imprensa tradicional e o Flamengo simplesmente tem a sua situação abafada. Gente, existe ou não existe a tal da Flapress? É um exagero dos outros torcedores ou isso realmente existe? É uma pauta? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? Todo jornal vai escrever para quem consome mais. E é claro que quem consome mais Grupo Globo, quem consome mais jornal e tal, é a maioria, é o torcedor em maioria. O torcedor do Flamengo é maior do que a do Botafogo. Então, joga-se sempre para a maioria. A ordem é para falar mal da maioria só quando for algo realmente inevitável. Esse tipo de coisa
deixa quieto, não precisa alarmar não, vamos falar das contratações, vamos falar do projeto, disso, daquilo. Agora, o Botafogo, o que pintar é notícia, né? Porque não tem essa de agradar a minoria. Então isso não é só no jornalismo, isso é em qualquer situação, né? Pensa-se no consumidor majoritário. E assim, eu acho que o torcedor do Flamengo já se acostumou e o torcedor do Botafogo precisa voltar a se acostumar. Já tinha se acostumado com isso, agora vieram as glórias e tal. Gente, isso é pauta para jornalismo. Da mesma forma que aqui no Dois Toques a gente traz isso de uma forma para também atrair a atenção de vocês, para a gente discutir esse ponto, todas as empresas de comunicação vão jogar para atrair a atenção, né? E Botafogo é uma coisa que está engajando, não é isso? Botafogo é um assunto que está engajando. A gente coloca Botafogo aqui no Dois Toques, a galera vem, a galera quer saber e tal. E Botafogo está engajando em tudo que é lugar. Então qualquer notícia que pingar, ainda mais se for ruim, isso aí é um prato cheio para a imprensa. Se existe Fla Press ou não, eu deixo a cargo de vocês a sentença. Mas é assim que funciona o jornalismo brasileiro. Eu te dou duas pautas, tá aqui, ó. Você escolhe essa aqui vai pro ar, essa aqui eu amasso e jogo fora. As duas são relevantes, são a mesma coisa, mas para esse vale a pena falar, para esse não. Enfim, se isso é Fla Press, ela existe. Se não é, é apenas processo seletivo de informação visando o consumidor, tá certo? Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês, fiquem ligados no Dois Toques, a casa do futebol.